Hola chicos, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Estoy aquí un día más, el professor Jameson, para mais uma classe de língua espanhola. E aí galerinha, tudo bem? Olha eu aqui de novo, mais uma aula para vocês, pessoal. Mais uma aula de língua espanhola para o 9º ano. Eu sei que tá todo mundo com saudade da escola, mas por enquanto nós vamos continuar por aqui, certo? Hoje, galerinha, vamos trabalhar um pouquinho de gramática, principalmente naquela parte que você vai produzir o seu texto, ou seja, aquela parte que você escreve um texto. Certo? Hoje vou falar para vocês acerca dos conectores, né, da língua espanhola. Nós vamos ver alguns, quando eles vão ser utilizados e, claro, vamos ver exemplos, que é uma maneira muito boa da gente aprender o uso desses conectores, certo? Então, vamos empezar nuestra clase de língua espanhola. Mira, vamos a ver el concepto, o sea, conceptuando. Para organizar un texto, utilizamos palabras o expresiones que sirven para establecer relaciones entre las ideas. Ayudan a entender e a conectar os pensamentos que aparecem em ele. Pessoal, quando vocês estão até mesmo na língua portuguesa montando uma redação, por exemplo, vocês já sabem que as ideias elas precisam se conectar. Por isso é que nós vamos ter os conectores também na língua espanhola, certo? Olha lá com a gente, ó. Estabelecer relações, ou seja, uma ideia que tem que se conectar à outra, certo? E por isso nós vamos ver agora esses exemplos, ¿vale? Por ejemplo, tenemos los conectores de adición. ¿Para qué sirven? Ellos son aquellos que nos van a permitir añadir informação. Professor do céu, que palavra doida é essa? Añadir. É adicionar, tá, pessoal? Como o próprio nome já diz, esse conector ele vai adicionar ideias, está bem? E seguir hablando sobre um tema ou apresentar elementos adicionais. Vamos a ver quais são aí os mais utilizados. Claro, el I, la Y o la Y, como está siendo llamada esta letra, es la más utilizada, ¿está bien? Pero también tenemos además, también, más, aún, ahora, bien, agregado a lo anterior, asimismo, igualmente, en esta misma línea, todas estas palabras son conectores de adición, o sea, ellos nos van servir para iniciar o enumerar y adicionar informaciones nuevas a nuestro texto. Vamos a ver este ejemplo. Me gustan los perros y los gatos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que a mí no me gustan solamente los perros. No, quiero añadir, quiero adicionar. Es algo a más. Me gustan los perros y los gatos. ¿Está bien? Pegaram, pessoal? Pegaram aí a pegada já? Conseguiram fazer alguma assimilação com a língua portuguesa? A ideia é essa, tá, pessoal? Se você conseguir fazer essa assimilação, você vai, ó, dar show em tudo. Seguimos. Tenemos también de contraste. ¿Qué es eso, profesor? Los conectores de contraste son palabras o frases que introduzem ideias opostas. Por exemplo, eu estou dizendo uma coisa aqui, mas aqui eu já quero dizer outra coisa, certo? Uma coisa aqui e aqui já é uma outra coisa. Por isso nós falamos de contraste, tá? É a diferença. Mira los más utilizados. Tenemos pero, inversamente, a pesar de, sin embargo, aunque, por el contrario, de outra maneira, por outro lado, em contraste com. Se você observar essas palavrinhas em textos de língua espanhola, saibam que possivelmente elas estarão aí fazendo este contraste de ideias opostas, certo? O mais utilizado ali, olha lá, ó, é o perro. Professor, o que é esse perro? Não é cachorro em espanhol? Não, calma lá, pessoal. Tá? Este perro, esta palavra perro, é o mesmo que o mas, M-A-S em português, certo? É o mesmo que no entanto, entretanto. Vamos ver o exemplo para ficar mais claro? Olha lá. Sin embargo, também é muito utilizado. Olha lá o exemplo. Esta casa es bonita, pero la Casa Blanca es más. Nós temos uma informação sobre a casa, que ela é bonita, mas a Casa Branca, ela é mais bonita. Olha só esse contraste, é uma ideia e outra. E este perro funciona como o nosso mas, certo? Esta casa es bonita, pero la Casa Blanca es más, certo? Tá fácil? Vamos já ver. Conclusión. Finaliza o concluye una idea, un párrafo de un texto, por ejemplo.
Vocês já ouviram falar que a redação tem introdução, desenvolvimento e conclusão? É lá onde vem aparecer esses conectores aí. Pode aparecer no final de um parágrafo ou no início dele. Olha lá o exemplo. Los principales que son utilizados en lengua española son finalmente, para resumir, terminando, por último, en conclusión, para finalizar, en suma o para concluir. ¿Está bien? Tenemos ahí finalmente y para finalizar como unos de los que más aparecen, ¿está bien? En los textos. Para concluir también se aparece, se deja muy claro que estamos finalizando una información. ¿Está bien? Olha lá o exemplo. Para finalizar a argumentação, olha lá, ele já está dizendo que vai finalizar algo que ele já falou anteriormente, certo? De novo. Para finalizar com a argumentação, é importante dizer que todos os animais ovíparos nascem de um huevo. ¿Está bem? Notaram? Ele finalizou algo que ele já vinha dizendo. Com certeza ele estava falando essa questão dos animais que nascem de ovos, certo? E no final ele só finalizou, certo? Olha lá, para finalizar. Não esqueçam, pessoal, geralmente vai aparecer assim, tá? Também temos as condições, os conectores de condición o conectores condicionales. ¿Está bien? Ellos prestan acciones o hechos cuya realización o no es necesária para que se cumpra outra ação. Vocês fazem isso direto, pessoal. Na nossa vida a gente usa esses conectores de condição direto. Olha lá, ó. Em espanhol, quais são os principais, professor? Olha lá. Se, supongamos, sempre que. Esses aí são os principais, certo? O se é o que vem aparecer mais, tá, pessoal? Não confunda com a resposta sim em espanhol, que também é se, mas com a acentuação. Este se sem acentuação, ele vem com esse condicional, certo? Olha lá, ó. Se a vida melhorar, cambiaré mi alimentação. O condicional, pessoal, é mais ou menos assim. Se isso acontecer, eu posso fazer isso. Ou então, lembra quando a mãe da gente fala com a gente? Vá arrumar o seu quarto, se não, eu vou pegar o seu celular, por exemplo. Também é uma condição. Está estipulando uma condição para uma coisa acontecer ou não. E no espanhol acontece da mesma maneira, está bem? De novo, olha lá. Ó. Se a vida melhorar, cambiaré mi alimentação. Ou seja, ele está condicionando ali que a vida dele primeiro tem que melhorar. E aí, se isso acontecer, ele vai mudar a alimentação. Ou ela, se for o caso. Certo? Vamos para a atividade, pessoal? Vamos ver se você prestou atenção na aula? Isso, professor, já. Vamos lá, vamos ver se você prestou atenção. Se você acertar, é porque você já está muito bem em língua espanhola. Olha lá. Ó. Marca a opção cuyo conector establece uma relação de adição entre as duas frases. Ou seja, você vai observar onde está o conector de adição e marcar ele comigo, certo? Olha lá. Yo soy bonito, pero Juan es más. Si voy al mercado, te traigo unas galletas. Finalmente, la vida ha mejorado. Me gustan las hamburguesas y las papas fritas. Olha só, eu vou marcar para você os conectores. E você vai dizer para mim qual que é o conector de adição, qual é o que está adicionando informação. Marcaram? E aí, qual que vocês marcaram? Foi a letra D? Si ustedes han marcado la letra D de Jameson, muy bien, está perfecto. Está bien, me gustan las hamburguesas y las papas fritas. Não são somente las hamburguesas, não são só os sanduíches ou os hambúrgueres, certo? Me gustam também las papas fritas, que é a nossa batata frita, certo? Alguém aí não gosta de batata frita? Eu duvido. Mais uma? Olha lá. Marca también la opción cuyo conector establece una relación de condición entre las dos frases. E aí, você lembra dos condicionais? Vamos ver se você lembra mesmo? Olha lá. Ó. Tengo gatos, perros y gallinas en mi casa. Señor, si yo lograr el empleo, voy a hacer más caridades. Para concluir el expuesto, la lucha es una violencia sin precedentes. D. Me gustan las hamburguesas y las papas fritas. Ah, professor, eu já sei que não é a D, porque a D é ali de adição. Muito bem, então você já sabe que não vai ser a letra D. Agora, estou marcando para ustedes aí los conectores. E ustedes me van a decir
¿Cuál de ellos están haciendo aí esta relação de condição? Ah, professor, é claro que é a letra B. Você falou isso muito bem. Mira, a letra B é como se uma pessoa estivesse ali orando, certo? Pedindo para o Senhor. Olha lá, ó. Senhor, se eu lograr o emprego, vou fazer mais caridades. As pessoas que fazem esses tipos de promessas utilizam aí os condicionais sempre, tá? Se eu conseguir isso, eu faço isso. É como sempre uma questão de ganha e perca. Então, mira, Senhor, se eu lograr o emprego, vou fazer mais caridades. Está estabelecendo aí esta relação de uma condição. Eu solamente vou fazer mais caridades se eu lograr o emprego, se eu conseguir aquele emprego. Certo? E aí, pessoal? Tranquilo? Bueno, para finalizar, olha o conector aí, ó. Para finalizar nuestra clase, les tengo que decir que aquellos que han perdido alguna clase, por favor, temos a plataforma Educ de la Secretaria. Eita, professor, em espanhol, vamos em português também. Quem perdeu alguma aula, pessoal, vai lá na plataforma da Secretaria, que todas as aulas que nós preparamos estão lá, certo? Então, chicos, para finalizar nuestra clase, tenemos la despedida. ¿Está bien, chicos? Muchísimas gracias por la atención. Yo soy el profesor Jameson Mesquita, su profesor de lengua española. ¡Hasta luego!